a ceia do Senhor. Vocês podem estar lendo aí em Lucas 22, 7 a 20, para que não esqueça. Bom, o serviço da ceia do Senhor tem tudo a ver com lembrar e honrar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, para que a gente não esqueça o significado do que Jesus fez por nós e que o serviço da ceia do Senhor significa para nós, precisamos examinar a maravilha deste grande evento. Chegamos ao contexto da passagem. Jesus usou o pano de fundo da observância da Páscoa como uma tela sobre a qual pintou a verdade da nova aliança. Nesta passagem nos é dado os detalhes que precisamos para entender tudo e saber tudo sobre esse evento que conhecemos como Ceia do Senhor, Ceia da Comunhão. O propósito do Senhor, no versículo 19, a ceia do Senhor mostra que não é apenas um serviço memorial. Os serviços memoriais são realizados para quem está morto. A ceia do Senhor é exatamente o que o Senhor diz o que é. É um momento de lembrança. É um momento para a igreja lembrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deve ser um momento de reverência, mas ao mesmo tempo um momento de extrema celebração. Acima de tudo, deve ser um momento de adoração e foco apenas e tão somente apenas na pessoa de Jesus. Qualquer outro pensamento deve ser eliminado da mente e deveria ser permitido que ele fosse a peça central da celebração da ceia do Senhor. Esta é a maneira como as coisas deveriam ser. No início da igreja, a gente encontra os crentes observando a ceia do Senhor regularmente. Atos 2:42. Alguns poucos anos se passaram até que a ceia do Senhor tivesse acontecido. E agora a igreja corrompe este sagrado momento. Você deve ler lá 1 Coríntios 11, 17 até o 34, para ver o que aconteceu na igreja primitiva. Todas essas coisas aconteceram há quase 2000 anos e ainda existe o perigo de que possamos permitir alguns dos mesmos erros em nossos dias. Examinemos então os acontecimentos de Corinto e como eles falam conosco ainda hoje. Procure observar o tom de Paulo ao se dirigir aos coríntios no versículo 17. Ele usa ali a palavra declarar. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Utilize aí a palavra declarar. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Esta palavra significa comando. Paulo chega até os coríntios com autoridade e lhe diz que está prestes a esclarecer as coisas. Podemos até mesmo sentir a indignação do apóstolo ao escrever estas palavras. Vamos ver agora alguns abusos que estavam presentes na igreja e na observância da ceia do Senhor em particular. Mais uma vez, a gente precisa observar que sempre existe o perigo de que caímos na mesma armadilha em que os coríntios, infelizmente, caíram. Existem 4 abusos listados aqui que precisam ser mencionados. Versículo 18 e 19 diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 18 e 19 está falando aí de panelinhas e divisões na igreja. Quando existem divisões, panelinhas, facções, partidos em qualquer igreja, então o que começa a haver nessa igreja é desordem.
Isso significa que há muita dor, raiva, perturbação, rumores, fofoca, orgulho, egoísmo, mal entendidos e deturpação na igreja. O resultado final de tudo isso é que as mentes não estão fixadas em Jesus como deveriam estar. Não há paz com Deus ou um com os outros. Mas por que será que Deus permite grupos e divisões? Para que os crentes genuínos possam brilhar mais intensamente. Preste atenção. Quando há pessoas divisivas, divididas na igreja, isso prova que eles não são crentes genuínos. Quando os falsos crentes agem ao fazê-lo, isso faz com que os verdadeiros cristãos sejam mais visíveis. Versículo 20 nos diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que vemos aí é o auto-engano. Quando eles se reuniram nesta atmosfera divisiva, eles apenas pensaram que estavam participando da ceia do Senhor. Na verdade, eles não estavam lembrando, honrando o Senhor. Eles estavam lá se exibindo. Tudo o que fizeram foi para seu próprio benefício. Esse espírito também ele é muito evidente hoje. Muitos simplesmente vão à igreja e fazem o que querem para ser vistos pelos homens. Infelizmente, este é o mesmo espírito com que se aproximam da ceia do Senhor. Versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Bom, nós conseguimos perceber aí que havia egoísmo e negligência com os outros. Quando os crentes de Corinto se reuniam para a ceia do Senhor, não havia nenhum sentimento de comunhão. Nem uma celebração comunitária. A igreja se desintegrou ao longo de suas falhas internas. Tornou-se um caso de cada um por si. Deus tenha misericórdia e nos ajude a igreja que sempre se perde de vista. Versículo 22 diz assim: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. É impossível nós honrarmos pessoas que desprezam a igreja de Deus. É impossível nós honrarmos crentes, aqueles que se dizem cristãos, fazendo isso na casa do Senhor. Desprezando ao Senhor Jesus, a igreja dele. Eles abusaram da santidade da igreja, envergonharam os pobres. Havia um espírito mau cercando toda a refeição. Não havia sentido de comunidade e amor fraternal. Nem no nível horizontal e nem no nível vertical. Não havia adoração genuína. A igreja degenerou em nada mais do que um clube social. Isso nunca deveria ser permitido acontecer na igreja. Versículo 27 e 28, vamos ler até o 30, nos diz assim: porquanto qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir no corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O que a gente vê aí nesses versículos? A penalidade associada à participação indigna na ceia do Senhor. O que significa participar indignamente?
Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto sobre seus pecados. Foram esses pecados que os levaram a participar da ceia do Senhor de maneira indigna. E quais foram os seus pecados? Versículo 18, divisão. No versículo 19 encontramos heresia. No versículo 20 encontramos auto-engano. No versículo 21 encontramos egoísmo, indulgência, embriaguez, negligência dos pobres. No 22 encontramos irreverência e descuido na proteção, no cuidado da santidade da igreja. Um espírito geral de irreverência envolvendo toda a abordagem à ceia do Senhor. O ponto principal é este. Parece que ter pecado no coração e na vida é o que significa participar indignamente. Salmo 66, 18 nos diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como então alguém pode ser considerado digno? Visto que nosso único mérito pode ser encontrado no Senhor Jesus somente quando somos considerados dignos por Ele, é que somos considerados dignos de participar da ceia do Senhor. Existem aí 3 necessidades básicas para sermos considerados dignos. Quais são elas? Que caminhemos em constante confissão, que andemos sempre em arrependimento, que andemos em constante honra à pessoa do Senhor Jesus, a sua graça, que é o seu favor imerecido, e a sua obra, que é a salvação daquele que crê, que é o cuidado da sua igreja, onde as pessoas entram, onde as ovelhas se congregam para serem alimentados pela sua palavra. E quais são as consequências de participar indignamente? Tornamo-nos culpados pela morte do Senhor. A gente é responsabilizado pela sua morte. Quando participamos indignamente da ceia do Senhor, somos culpados de 5 pecados terríveis. Insultamos a Cristo, ofendemos, pisoteamos, tratamos a morte de Cristo como algo sem sentido, envergonhamos o nome de Cristo. O versículo 28 e 29, quando nós lemos, nós vemos que nós nos condenamos. Quando deixamos de nos examinar, de nos testar, trazemos condenação para nossas vidas. Isso não significa que iremos para o inferno, significa que abriremos as nossas vidas ao castigo e ao julgamento de Deus. Quando fazemos isso, é uma evidência de que não temos o devido respeito, não temos discernimento pela seriedade e santidade do culto da ceia do Senhor. Presta atenção. Deus leva isso muito, mas muito a sério, mesmo que eu e você não façamos. No versículo 30, nós enfrentaríamos o castigo e o julgamento de Deus. Quando a ceia do Senhor for abusada ao nível testemunhado lá na igreja de Corinto, Deus intervirá com o castigo. Este versículo, ele nos diz claramente que a doença e a morte são resultados do abuso do serviço da ceia do Senhor. Versículo 31 fala sobre o procedimento para lidar com os pecados como indivíduos e como igreja. Este versículo nos diz que o autoexame é o único remédio para o pecado. Quando nos examinarmos em relação à palavra de Deus, então veremos nossas falhas.
Então poderemos confessá-los, abandoná-los, receber a limpeza imediata do Senhor. 1 João 1,9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bom, o pão refere-se a um símbolo. Jesus pegou o pão e usou para simbolizar seu corpo. Quando comemos o pão, a gente não come carne, mas apenas um símbolo. Refere-se aí o pão a um sacrifício. O corpo quebrado de nosso Senhor traz à mente o terrível preço que Ele pagou pela nossa redenção lá na cruz do Calvário. Lá Ele suportou toda a brutalidade, humilhação, degradação que a raça humana poderia causar. Vejamos agora um pouco do que Ele suportou por você e por mim. Lucas 22, 63 e 64 diz que Ele foi espancado. Vamos ler? E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Ele foi açoitado. Mateus 27, 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Salmo 129, 3 nos diz assim: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Ele foi cuspido, Mateus 27, 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Ele foi ridicularizado. Mateus 27, do 26 ao 29, nos diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Sabe, o que nós lemos em Mateus 27, aí quando Jesus foi entregue a esse bando de soldados, a este grupo de soldados, nós estamos falando aí de 400 a 600 soldados. Ele foi pregado na cruz e crucificado. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Mateus 27, 38. Mas quais os horrores deste tipo de morte? Pregos nas mãos e pés. Seu lado perfurado. Tudo isso foi feito por uma razão. Você. Eu. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sangue. Então, da mesma forma que o pão é um símbolo, o suco também é de natureza simbólica. O sangue, ele fala aí de uma nova aliança. No Antigo Testamento, o pecador, ele se aproximava de Deus através do sangue de um animal morto. Ou seja, seus pecados não eram perdoados, eram cobertos. Sob a nova aliança, aquela que Jesus inaugurou, os homens devem vir a Cristo através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar lendo lá em Hebreus 9, 11 a 15. Esse sangue, ele nos fala de uma nova limpeza. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22.
É preciso sangue para salvar a alma, e o único sangue que possui esse poder de salvar a alma é o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Sobre a nova aliança, somente o sangue de Jesus pode purificar o pecador perdido e prepará-lo também para o lar celestial. É a simples fé no sangue derramado de Jesus que salva a alma. O sangue fala de uma compaixão inestimável. Lucas 22:20, Jesus nos lembra que seu sangue foi derramado por nós. Ele não morreu por si mesmo. Ele não foi à cruz para se libertar, mas para libertar a você e a mim. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.